Nas ruas empoeiradas e vibrantes de Nuevo Laredo, onde o sol do deserto parece queimar até as memórias mais profundas, surgiu uma figura que alteraria o curso da história criminal no México de forma irreversível e aterradora. Enquanto os alicerces originais dos Los Zetas foram construídos por desertores das forças especiais de elite, homens conhecidos como gafes, que respiravam disciplina e táticas de guerra avançadas, Miguel Trevinho Morales era uma anomalia absoluta naquele sistema rígido. Ele não possuía o porte atlético dos soldados treinados, não ostentava cicatrizes de treinamentos rigorosos em selvas densas ou montanhas gélidas e nunca havia jurado lealdade solene à bandeira nacional em uma cerimônia militar oficial. Miguel era um civil comum, um jovem que cresceu em uma família numerosa e humilde, observando o movimento incessante da fronteira norte. No entanto, o que lhe faltava em treinamento técnico sobrava em uma ambição visceral e sombria que o tornava um estrangeiro sedento por provar seu valor diante daqueles guerreiros profissionais e frios. Sua entrada no submundo não foi marcada por um recrutamento estratégico e formal, mas sim por uma descida gradual através das camadas mais baixas da delinquência local. Ele começou sua trajetória como um simples mensageiro para a gangue Los Tejas, um grupo brutal que operava nas sombras da cidade fronteiriça. Mas Miguel nunca foi um subordinado comum que se contentava com pequenas recompensas. Ele rapidamente percebeu que, em um mundo saturado de violência, ele precisava ser o executor das tarefas mais vis que ninguém mais tinha coragem de realizar. Ele se tornou o mensageiro do sangue, aquele que não apenas entregava avisos, mas que personificava as consequências terríveis de ignorá-los. Usando a violência extrema não apenas como uma ferramenta de trabalho, mas como um espetáculo de poder, Miguel começou a subir os degraus da hierarquia criminosa com uma velocidade assustadora, deixando para trás um rastro de brutalidade que servia como seu cartão de visitas pessoal e inesquecível. Essa disposição inata para o horror absoluto não passou despercebida pelos escalões superiores do crime. Foi esse instinto predatório que o levou a cruzar o caminho de Osiel Cárdenas Guillén, o astuto e impiedoso líder do cartel do Golfo. Osiel viu no jovem Miguel algo que os soldados disciplinados muitas vezes não possuíam, uma maldade criativa e uma lealdade cega nascida da necessidade de pertencer a algo grandioso. Miguel foi rapidamente integrado ao núcleo de proteção do cartel, ganhando o codinome que se tornaria sinônimo de pesadelos em todo o México, Z40. Ao se tornar o braço direito de Cárdenas Guillén, ele não apenas garantiu sua posição de destaque, mas começou a influenciar a própria cultura operacional da organização. Mesmo sendo um civil no meio de uma elite militar, sua voz começou a carregar um peso mortal, e sua presença se tornou a garantia absoluta de que o terror seria aplicado sem vestígios de misericórdia. A motivação central que movia cada passo de Miguel Trevinho Morales era um desejo obsessivo por respeito que beirava o patológico. Ele carregava consigo o estigma de não ter passado pelas fileiras militares, e essa insegurança se manifestava em uma necessidade constante de dominação através do pavor. Para ele, o medo não era apenas um método, era a única linguagem universal, capaz de manter a ordem em um mundo onde a traição era a moeda de troca mais comum. Ele não buscava apenas as imensas riquezas do narcotráfico ou o controle geográfico das rotas de fuga. Ele ansiava pela submissão total da alma de seus adversários. O medo era seu objetivo final, a ferramenta mestre com a qual ele pretendia esculpir seu legado nas sombras da história. Antes de continuarmos esta jornada pelas profundezas da escuridão, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo.
Miguel estava prestes a realizar uma transformação que chocaria até os mais experientes analistas de inteligência. Ele estava pronto para moldar uma organização militar em algo muito mais sombrio, pessoal e visceral. O despertar da besta em Nuevo Laredo era iminente. A aliança de ferro que outrora unia os Losetas ao cartel do Golfo começou a mostrar fissuras profundas, transformando-se em um abismo de ódio e traição. Miguel Trevinho Morales, o Z40, não aceitava ordens de quem considerava fraco. Com a extradição de Osiel Cárdenas Guilhem, o vácuo de poder alimentou uma guerra civil sem precedentes no norte do México. Miguel e Heriberto Lascano decidiram que os cães de guarda não serviriam mais aos antigos donos. O divórcio foi assinado com pólvora e execuções públicas, marcando o início de uma era onde a lealdade era obsoleta. As ruas de cidades como Matamoros e Reynosa tornaram-se campos de extermínio onde ex-aliados se caçavam com uma ferocidade que horrorizava a população. Miguel liderava ataques com táticas de terra arrasada, consolidando sua imagem como arquiteto do caos e da destruição total. Durante esse período de anarquia, Z40 introduziu uma inovação macabra, El Guiso, ou o guisado. Miguel sentia a necessidade visceral de apagar qualquer vestígio de seus inimigos, negando-lhes até o direito a um túmulo. O método era cruel. As vítimas eram forçadas em barris de metal de 55 galões, cobertas com óleo diesel ou substâncias corrosivas e queimadas vivas por horas. Miguel frequentemente supervisionava esses rituais pessoalmente, observando o fogo consumir a identidade daqueles que ousaram cruzar seu caminho. Esse método eliminava evidências forenses e enviava uma mensagem psicológica devastadora. A traição resultava em um desaparecimento absoluto e doloroso. No mundo de Miguel, a morte rápida era um luxo raramente concedido, pois ele preferia a agonia prolongada como prova de sua soberania sobre a vida alheia. Enquanto o império do medo se expandia, a liderança dos Losetas sofria convulsões internas. Heriberto Lascano, o Z3, ainda era o líder formal, mas a sombra de Miguel crescia de forma sufocante. Em outubro de 2012, Lascano morreu em um confronto com a Marinha em Coahuila sob circunstâncias misteriosas. Muitos acreditam que Miguel, em sua sede pelo Comando Total, forneceu as coordenadas do paradeiro de seu superior às autoridades. Com a queda de Lascano e o bizarro desaparecimento de seu corpo do necrotério, o caminho ficou livre para Z40 assumir as rédeas da organização. A transição foi marcada por uma purga interna violenta. Miguel não queria apenas o título, ele exigia a obediência cega, transformando os Losetas em uma extensão direta de sua vontade psicótica, onde ninguém estava seguro. O perfil psicológico de Miguel era o de um predador em constante estado de paranoia, um líder que não confiava nem na própria sombra e via conspirações em cada olhar. Diferente de outros chefes que buscavam adoração através de obras sociais, Miguel governava exclusivamente pelo pavor. Ele punia a menor falha ou hesitação com a morte imediata, muitas vezes executada por suas próprias mãos para servir de exemplo. Seus subordinados viviam em tensão perpétua, sabendo que um erro banal poderia transformá-los nos próximos ingredientes de um guisado. Essa desconfiança era uma estratégia de controle que mantinha o cartel coeso sob um regime de opressão absoluta. Ele desprezava o amor, considerando-o uma fraqueza. Para ele, o único vínculo humano confiável era o terror mútuo e a certeza da retribuição letal. Sob o comando de Miguel, os Losetas atingiram o ápice de sua influência, expandindo-se para sequestros e extorsões em escala industrial. O poder de Z40 não conhecia fronteiras e sua reputação atravessou oceanos, tornando-o um dos homens mais procurados do planeta.
Ele finalmente conquistara o reconhecimento através da infâmia global. Cada cidade sob seu controle respirava o silêncio dos cemitérios, e seu nome era evitado como uma maldição capaz de invocar a própria morte. No auge de sua glória sangrenta, quando ele se sentia um deus intocável no topo de sua pirâmide de ossos, o mundo decidiu que o monstro era grande demais para ser ignorado. O momento em que o poder de Miguel atinge o ápice marca também o início de uma caçada tecnológica e implacável que selaria seu destino nas sombras da história criminal do México. Miguel era um homem cujos olhos viam conspirações em cada sussurro do vento quente de Coahuila. Em 2011, essa paranoia atingiu um ponto de ruptura catastrófico, quando rumores de traição começaram a circular em seus círculos mais íntimos, transformando sua desconfiança crônica em um banho de sangue sem precedentes. A suspeita não era apenas uma dúvida passageira. Para Z40, o mero pensamento de deslealdade era um veredito de morte imediata que não admitia apelação. O estopim para o desastre foi a convicção absoluta de que membros de alto escalão da sua organização, operando na região de Allende, estavam colaborando secretamente com a DEA. A agência americana havia obtido números de identificação de rádio que poderiam levar diretamente ao paradeiro de Miguel e de seu irmão, Omar Trevinho Morales. Quando essa informação vazou de volta para o cartel, a fúria de Miguel explodiu com a força de uma tempestade devastadora, e ele decidiu que a punição não seria aplicada apenas aos supostos informantes, mas a todos que compartilhassem o mesmo sobrenome ou até o mesmo ar que eles respiravam naquela localidade. O que se seguiu em março de 2011 foi um dos capítulos mais sangrentos e sistematicamente silenciados da história moderna do México. Um massacre que transformaria a próspera cidade de Allende em um monumento ao horror absoluto. Sob as ordens diretas e impiedosas de Miguel Trevinho Morales, centenas de sicários armados até os dentes invadiram a cidade como uma força de ocupação estrangeira. Eles não vieram apenas para executar alvos específicos. Vieram com a missão satânica de apagar a existência de famílias inteiras da face da terra. Caminhonetes blindadas patrulhavam as ruas desertas enquanto grupos de extermínio derrubavam portões com marretas e máquinas pesadas de construção. Casas luxuosas, que outrora simbolizavam o sucesso econômico da região, foram reduzidas a escombros e cinzas em questão de poucas horas. Homens, mulheres, idosos e crianças foram arrancados de seus lares sob o olhar impotente e cúmplice de uma força policial local que havia sido totalmente neutralizada pelo terror ou comprada pelo ouro ensanguentado de Z40. O medo era tão denso que o tempo parecia ter congelado sob o sol implacável do deserto. A vingança de Miguel não buscava apenas a justiça bruta do submundo, mas o extermínio genealógico completo, uma tentativa de deletar linhagens inteiras da história. Ele ordenou especificamente que ninguém fosse poupado, independentemente da idade ou do grau de envolvimento com o crime. Em uma exibição de crueldade que desafia qualquer lógica humana, dezenas de famílias foram transportadas para ranchos isolados nos arredores de Allende. Lá, o método infame do El Guiso foi aplicado em uma escala quase industrial. Barris de metal de 55 galões foram alinhados em fileiras macabras, e o cheiro acre de óleo diesel misturado à carne queimada impregnou a atmosfera de Coahuila por dias a fio, servindo como uma cortina de fumaça para a barbárie. Miguel queria que o destino daqueles que ele rotulava como traidores servisse de lembrete eterno para qualquer um que pensasse em desafiá-lo. Estima-se que centenas de pessoas tenham simplesmente desaparecido naquele fim de semana fatídico, transformadas em poeira que o vento dispersou, deixando para trás apenas o silêncio ensurdecedor de uma cidade
cujas feridas nunca fechariam verdadeiramente. A repercussão emocional do massacre de Allende criou um vácuo de comunicação e um trauma coletivo que paralisou a região por anos. O medo implantado por Miguel era tão profundo e onipresente que o governo mexicano e a imprensa internacional levaram muito tempo para admitir a magnitude real do horror ocorrido naquelas ruas. Zé 40, no entanto, parecia encontrar uma satisfação sombria nesse isolamento, sentindo-se um Deus intocável dentro de seu domínio de sombras. Mas essa mesma brutalidade cega começou a cavar o fosso de sua própria ruína. Ao atacar civis inocentes com tal ferocidade, ele cruzou uma linha invisível que nem mesmo o silêncio comprado poderia proteger para sempre. O isolamento de Miguel dentro de seu império tornou-se uma prisão psicológica de paranoia crescente. Ele passou a desconfiar de cada gesto de seus subordinados, vivendo em um estado de vigília perpétua que corroía sua sanidade e o tornava um alvo cada vez mais visível, justamente por sua tentativa obsessiva de ser invisível aos olhos do mundo. No entanto, em meio aos destroços fumegantes e à dor insuportável de Allende, algo que Miguel não previu começou a tomar forma nas sombras da inteligência militar. Na pressa frenética de apagar os rastros de seus atos, alguns de seus sicários cometeram erros técnicos banais, deixando para trás migalhas de evidências que nem o fogo mais intenso do El Guiso poderia consumir totalmente. Uma pequena falha operacional, uma comunicação mal interceptada ou o depoimento silencioso de um sobrevivente improvável começou a desenhar um alvo digital permanente nas costas do líder que se julgava inalcançável. A mancha de sangue de Coahuila não apenas marcou o solo mexicano, mas acendeu um sinal vermelho nos radares das agências de segurança global. O monstro que acreditava ter vencido através do pavor absoluto estava prestes a descobrir que, no mundo moderno, o rastro do sangue é indestrutível. A tecnologia e a paciência de seus inimigos estavam, silenciosamente, fechando o cerco ao redor de uma caminhonete Ford F-150 cinza que cruzava as estradas poeirentas da fronteira. A brutalidade desenfreada em Allende não foi apenas um crime contra a humanidade. Foi o erro estratégico fundamental que selaria o destino de Miguel Trevinho Morales. O temido Z40, em sua arrogância cega, acreditava que o terror absoluto compraria o silêncio eterno de uma nação inteira, mas o efeito foi diametralmente oposto ao planejado. O rastro de sangue deixado nas ruas de Coahuila atravessou as fronteiras internacionais com uma força avassaladora, transformando-o no inimigo público número 1 tanto para o governo mexicano quanto para as autoridades dos Estados Unidos. A pressão política tornou-se insuportável para as lideranças de ambos os países. As agências de inteligência, lideradas pela determinação implacável da DEA e pela precisão cirúrgica da Marinha Mexicana, uniram suas forças e recursos tecnológicos de ponta para desmantelar o mito da invencibilidade que Miguel havia construído sobre uma montanha de cadáveres. Ele já não era mais apenas um barão da droga operando nas sombras, mas uma prioridade máxima de segurança nacional, cujo fim era exigido por uma comunidade global profundamente horrorizada por seus métodos cruéis. O homem que antes desfilava orgulhosamente em comboios blindados e ostentava riquezas obscenas foi subitamente forçado a uma existência errante, degradante e profundamente solitária. A vida de Miguel transformou-se em uma sucessão interminável de noites sem sono e fugas precipitadas sob a luz pálida do luar, onde o conforto foi substituído pela vigilância constante e pelo medo do desconhecido. Ele abandonou as mansões fortificadas de Nuevo Laredo pela precariedade de acampamentos improvisados no meio do matagal espinhoso e denso da vasta região fronteiriça.
Dormindo em barracas de lona empoeiradas e cercado por apenas um punhado de guarda-costas, tão exaustos e aterrorizados quanto ele, Z40 tornou-se um espectro pálido da figura imponente que um dia representara no submundo. A paranoia, sua velha e fiel companheira de crime, agora o consumia por dentro como uma doença terminal. Ele baniu qualquer forma de comunicação eletrônica de seu círculo íntimo, sabendo que as ondas de rádio eram as flechas invisíveis disparadas por seus perseguidores. Cada estalo de um galho seco na escuridão, cada sombra projetada pela lua entre as árvores era interpretado por ele como o prenúncio da invasão final. Dentro da estrutura hierárquica dos Losetas, o clima transformou-se em um estado de puro terror psicológico e desespero latente. Miguel, incapaz de confiar até mesmo na própria sombra, passou a enxergar conspirações e traições em cada olhar baixo de seus subordinados diretos. A lealdade, que antes era cimentada pelo medo paralisante e por pagamentos em ouro, começou a ruir sob o peso insustentável de um líder que punia a menor hesitação ou dúvida com execuções sumárias e brutais. Ninguém, nem mesmo os mais antigos aliados, estava seguro de sua ira imprevisível e mortal. Seus capitães viviam permanentemente no fio da navalha, percebendo com clareza amarga que servir a um homem em estado de paranoia aguda era, na verdade, uma sentença de morte apenas adiada por um capricho do destino. Essa atmosfera de desconfiança absoluta criou rachaduras profundas na organização outrora impenetrável, permitindo que pequenas migalhas de informação estratégica chegassem aos ouvidos atentos da inteligência militar mexicana. O império que Miguel construiu com mãos de ferro e sangue estava se esfarelando, não apenas pela pressão externa coordenada, mas pela podridão interna causada pelo seu próprio comportamento errático. Enquanto Miguel se escondia nas fendas mais remotas da terra, a tecnologia de ponta trabalhava silenciosamente e de forma implacável contra ele. A Marinha Mexicana, armada com dados geoespaciais avançados e informações colhidas de informantes que agora preferiam a proteção do Estado à fúria incerta de seu antigo líder, começou a mapear detalhadamente os padrões de movimento do fugitivo. Eles descobriram que, apesar de sua cautela obsessiva e quase doentia, Z40 ainda mantinha um vínculo umbilical com a região geográfica de Nuevo Laredo. Era ali que ele se sentia psicologicamente em casa, onde conhecia cada trilha de terra esquecida e cada esconderijo natural no deserto. No entanto, o que ele ainda via como uma vantagem tática era agora sua maior e mais fatal vulnerabilidade estratégica. O cerco estava se fechando em um raio de poucos quilômetros, um jogo de xadrez mortal, onde cada movimento de Miguel era antecipado por satélites de alta resolução e drones furtivos que vigiavam incessantemente os céus da fronteira entre o México e o Texas. O destino final de um dos homens mais perigosos e sádicos do mundo estava sendo traçado por um detalhe que parecia comum aos olhos desatentos: uma caminhonete Ford F-150 cinza. Esse veículo específico tornou-se o foco central de uma das operações de vigilância e rastreamento mais intensas da história criminal recente. Os agentes de inteligência e analistas de padrões notaram que essa caminhonete realizava trajetos regulares por estradas de terras secundárias e rotas de contrabandistas, evitando meticulosamente todos os postos de controle principais das rodovias. O rastro digital de Miguel havia sido cortado deliberadamente por ele, mas o rastro físico e logístico era impossível de apagar totalmente no mundo material. Ele acreditava piamente que a simplicidade e a cor discreta do veículo o tornariam invisível, uma peça anônima no tráfego rural cotidiano da fronteira, mas para os olhos treinados e frios dos fuzileiros navais, aquela Ford F-150 era o farol brilhante que os guiaria diretamente até o coração da besta.
O tempo da impunidade absoluta estava se esgotando rapidamente, e a noite eterna que Miguel tanto semeou para milhares de outras pessoas estava prestes a cair de forma definitiva e silenciosa sobre ele mesmo. O relógio marcava pouco antes das 4 da manhã, quando o silêncio absoluto do deserto de Tamaulipas foi estilhaçado pelo pulsar rítmico e abafado de rotores cortando o ar frio da madrugada. A operação, planejada com a precisão milimétrica de um mecanismo de relojoaria, não admitia margem para o menor deslize. No solo, unidades de elite da Marinha Mexicana. Os fuzileiros navais treinados para as missões mais críticas da nação moviam-se como sombras integradas à paisagem árida e hostil. Eles não eram apenas soldados, eram o braço executor de meses de inteligência compartilhada, interceptações de sinais e vigilância aérea persistente. O alvo, a icônica caminhonete Ford F-150 cinza, serpenteava por uma estrada de terra vicinal a cerca de 27 quilômetros de Nuevo Laredo, carregando dentro de si o homem que havia transformado o México em um laboratório de horrores indescritíveis. Miguel Trevinho Morales acreditava piamente que a escuridão era sua aliada mais fiel, um manto protetor que ocultava seus pecados e seus movimentos erráticos. Ele não contava, entretanto, com os olhos infravermelhos que o observavam do alto, transformando o calor de seu motor em um alvo brilhante e inescapável contra o frio do deserto. De repente, o rugido ensurdecedor de um helicóptero Black Hawk mergulhou do céu negro, pairando a poucos metros do solo, levantando uma nuvem cegante de poeira e cascalho que envolveu o veículo em um turbilhão caótico. O motorista da caminhonete, em um ato reflexo de puro pânico, pisou fundo no freio, fazendo os pneus derraparem violentamente antes de parar atravessado na pista estreita. O cerco tático estava finalmente completo, fechando todas as rotas de fuga possíveis. O mundo parecia prender a respiração naquele instante de tensão extrema. A expectativa geral, baseada na reputação sanguinária e explosiva de Z-40, era de que aquele momento resultaria em um confronto apocalíptico, uma chuva de balas de grosso calibre e explosões que iluminaria o horizonte. Afinal, este era o homem que comandava um exército de desertores de elite e que nunca hesitara em ordenar massacres brutais contra qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas a realidade que se desenrolou sob os holofotes potentes das forças especiais foi marcadamente diferente e carregada de uma ironia profunda. Quando os fuzileiros navais cercaram o veículo com armas em punho, gritando comandos de rendição que ecoavam no vazio da estrada, não houve resistência armada. Não houve o fim violento que a mitologia sombria do crime organizado costuma pintar para seus líderes mais cruéis. Miguel, o carrasco de Allende e o arquiteto do infame método de extermínio conhecido como El Guizo, saiu do veículo de forma lenta e quase mecânica. A imagem era surreal para todos os envolvidos. O monstro que assombrava os pesadelos de milhares de famílias estava agora ajoelhado na terra batida, com as mãos sobre a nuca, rendido pela superioridade tecnológica que ele sempre subestimara. Ao seu lado, um guarda-costas e um contador pessoal também foram neutralizados sem que um único disparo fosse efetuado pelos militares. A captura sem derramamento de sangue foi o golpe final na imagem de guerreiro invencível que Miguel cultivara com tanto zelo e sangue. Ali, sob a luz crua das lanternas táticas, ele não passava de um homem de meia idade, desarmado de seu poder de vida e morte, confrontado pela autoridade legítima do Estado. Durante todo o procedimento de detenção e busca no veículo, onde foram encontradas 8 armas longas e centenas de cartuchos,
O silêncio de Miguel era quase tão perturbador quanto seus gritos de guerra teriam sido no passado. Ele mantinha uma expressão gélida, uma máscara de arrogância que nem mesmo as algemas de aço conseguiram quebrar totalmente. Seus olhos, contudo, traíam uma centelha de incredulidade e fúria contida. Como ele, o mestre da sobrevivência e da paranoia aguda, fora pego de forma tão cirúrgica em seu próprio terreno, ele não pronunciou uma única palavra enquanto era conduzido para o interior da aeronave que o levaria para longe da fronteira que ele governara com terror absoluto por anos. A humilhação de ser capturado de forma tão limpa e eficiente era um veneno que ele era forçado a engolir diante dos olhos do mundo. A queda de Z-40 não foi apenas a prisão de um criminoso de alto escalão. Foi o desmoronamento simbólico de um império construído sobre a areia movediça do medo sistêmico. A Marinha Mexicana havia demonstrado que, contra a paciência estratégica e a coordenação de inteligência internacional, nem mesmo o líder mais brutal do continente estava seguro. O mito da invencibilidade dos Zetas havia sido estilhaçado naquela estrada de terra esquecida. No entanto, enquanto o helicóptero ganhava altitude, deixando para trás a poeira de Nuevo Laredo, uma pergunta inquietante pairava no ar. O que aconteceria com a estrutura do cartel agora que sua cabeça mais violenta fora cortada? A ironia final residia no fato de que o homem que viveu pelo fogo fora derrotado pela paciência e pela implacável espera daqueles que ele tanto subestimou. A captura de Miguel Trevinho Morales não trouxe a paz imediata que muitos esperavam, mas sim um vácuo de poder sísmico que rasgou o tecido do crime organizado no México de forma irreparável. Sem o punho de ferro de Z-40 para manter a coesão através do terror absoluto, a estrutura outrora monolítica dos Los Zetas começou a se desintegrar em um espetáculo de violência fratricida sem precedentes. O que restou foram facções fragmentadas, como o Cartel del Noreste e os Zetas Vieja Escuela, que transformaram cidades inteiras em campos de batalha para provar quem herdaria o legado de crueldade de Miguel. A queda do líder não significou o fim da guerra, mas sim a sua metamorfose em algo ainda mais caótico e imprevisível, onde a lealdade era uma mercadoria extinta e a traição se tornava a única moeda de troca sobrevivente. O rastro de destruição deixado por essa fragmentação provou que, ao remover o tirano, o sistema muitas vezes gera tiranos menores, mas igualmente impiedosos, que lutam pelas cinzas de um império em colapso. Dentro das muralhas de concreto frio da prisão de segurança máxima de Altiplano, Miguel Trevinho Morales descobriu que o medo, sua ferramenta mais poderosa e viciante, tinha limites geográficos. Longe das estradas de poeira de Nuevo Laredo e dos seus exércitos de sicários prontos para morrer por um aceno seu, ele se tornou apenas o detento número 3865, uma engrenagem minúscula em um sistema que ele passou a vida tentando destruir ou corromper. Mesmo assim, a natureza obsessiva e paranoica de Miguel não permitiu que ele aceitasse o esquecimento ou a irrelevância. Relatos persistentes de inteligência sugeriam que, através de mensagens codificadas, entregues por advogados e em visitas familiares vigiadas, ele tentava desesperadamente manter as rédeas de seu império em frangalhos, ordenando execuções e ajustes de contas do interior de sua cela solitária. No entanto, a distância física e o isolamento sensorial corroeram sua autoridade. No mundo brutal do narcotráfico, um líder que não pode derramar sangue pessoalmente ou olhar nos olhos de seus subordinados, logo se torna um fantasma do passado, uma lenda sombria cujas ordens começam a ser ignoradas pelos novos lobos que buscam o topo da pirâmide. Enquanto Miguel lutava contra processos complexos de extradição e enfrentava transferências constantes entre prisões federais para evitar que estabelecesse novas redes de controle,
O verdadeiro custo humano de seu reinado permanecia gravado de forma indelével na alma coletiva do México. Em Allende, as fachadas de casas em ruínas, crivadas de balas e marcadas pelo fogo, serviam como monumentos silenciosos à sua barbárie sem limites. Para as milhares de famílias que perderam pais, filhos e irmãos no massacre de 2011, a prisão de Z40 oferecia uma forma pálida, burocrática e dolorosamente incompleta de justiça. O trauma infligido por Miguel não era algo que pudesse ser trancado atrás de grades ou apagado por uma sentença judicial. Ele vivia no silêncio traumático dos sobreviventes e no medo que ainda pairava como uma névoa densa sobre a região de Coahuila. A justiça legal, por mais necessária que fosse, parecia incapaz de preencher o abismo existencial deixado por um homem que via a vida humana apenas como um recurso descartável em sua busca insaciável por respeito e domínio territorial. A história de Z40 é, em última análise, um tratado sombrio sobre a fragilidade de qualquer império construído exclusivamente sobre o pilar instável do terror sistêmico. Miguel acreditava piamente que, ao ser o mais cruel e imprevisível dos líderes, ele se tornaria o mais duradouro e respeitado. Contudo, foi justamente essa brutalidade desenfreada que uniu seus inimigos históricos, alienou seus aliados mais próximos e forçou as potências internacionais a agirem com uma determinação tecnológica sem precedentes para removê-lo do tabuleiro. O medo é uma ferramenta eficaz para garantir a submissão imediata e o silêncio dos oprimidos, mas é um solo estéril e amargo para a longevidade de qualquer estrutura de poder. No momento exato em que a ameaça física de sua presença foi removida pela Marinha Mexicana, naquela madrugada gélida de julho, o mito de invencibilidade que ele protegeu com tanto sangue e crueldade evaporou como a névoa matinal do deserto, revelando a vulnerabilidade inerente de um homem que só sabia governar através da dor alheia e da intimidação constante. Hoje, o nome de Miguel Trevinho Morales ecoa nos corredores sombrios da história criminal, como um alerta severo de que a violência desenfreada sempre carrega em seu cerne as sementes de sua própria e inevitável destruição. O vazio de autoridade deixado por sua queda foi preenchido por novos rostos, novas siglas e novos métodos de horror, perpetuando um ciclo de sangue que parece não ter fim no horizonte mexicano. A pergunta fundamental que permanece, ecoando nas noites silenciosas e carregadas de tensão da fronteira, é se a sociedade aprendeu algo valioso com a ascensão meteórica e a queda patética da besta de Nuevo Laredo. A justiça foi formalmente feita nos tribunais, mas a redenção espiritual para as terras e as almas que ele manchou de sangue permanece uma promessa distante e incerta. O legado de cinzas e dor de Z40 é um lembrete perene de que, enquanto o sistema continuar a produzir homens que buscam o poder absoluto através do sacrifício alheio, a sombra do próximo monstro sempre estará à espreita nas esquinas do deserto, esperando o momento certo para emergir da escuridão e reiniciar o ciclo de terror.